reformas estavam em discussão e em andamento no Congresso Nacional quando veio a crise política envolvendo o presidente Michel Temer. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. A reforma trabalhista chegou a ser aprovada em plenário na Câmara dos Deputados, seguia para a discussão no Senado. E a reforma da Previdência ainda estava em fase de preparação, aprovação apenas na comissão especial, e seguiria para plenário para depois ser apreciada no Senado. Mas e aí? Essas reformas pararam? Ainda há como elas saírem do papel? E qual é o prejuízo para o setor empresarial se essas reformas não acontecerem? Nós estamos recebendo aqui André Bahia, presidente do Sinduscom, tudo bem? Tudo bom, João. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. A preocupação hoje dos empresários certamente é com como fica esse cenário do mercado, dos negócios. Você acredita ainda que há possibilidade da aprovação dessa reforma? E se não for aprovada as reformas trabalhista e da Previdência nesse momento? No futuro, reforma tributária, reforma do Pacto Federativo, que era uma proposta também do presidente. Se nada disso acontecer, qual é o prejuízo para o país e para os empresários, na sua avaliação? Joelson, muito obrigado. Sempre um prazer estar de volta aqui à TV Cidade Verde. A você, telespectador, muito obrigado por estar nos assistindo. Posso citar 2 exemplos na história recente desse país para externar a nossa preocupação, Joelson, muito rapidamente? Para não parecer que estamos aqui para algum partido político, me permita citar aqui 2 exemplos, um do PSDB e outro do Partido dos Trabalhadores. Em 1998, estava ocorrendo ali a primeira reeleição desse país, era o presidente Fernando Henrique Cardoso, concorrendo contra o ex-presidente Lula. E na época, o Brasil tinha um real praticamente equiparado ao dólar. Toda a campanha da oposição ao presidente Fernando Henrique foi o seguinte: o Brasil não vai aguentar, o Brasil não vai aguentar, o Brasil não vai aguentar, como é que você vai manter dólar igual real, dólar igual real? Não, o presidente Fernando Henrique dizia na época: nós vamos aguentar, esse país é forte, o país é dos trabalhadores, vai dar certo. Mas todo mundo estava vendo que não dava para aguentar. Muito bem, quando deu, isso 98, quando deu 1999, Joelson, depois da eleição, logo depois, BUM! Explodiu a bomba. E lá vai para um lado, vai para o outro. A nossa Selic teve que ir a 45% para poder segurar, explodiu a dívida pública, quase quebra não, o Brasil quebrou as contas do país. Então veja o movimento que teve por conta de tentar vender uma coisa que era completamente impossível. Popularidade do presidente, foi pedido impeachment do presidente Fernando Henrique. Houve pedido de impeachment entregue na época ao então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Veja que ironia do destino. É verdade. A popularidade do Fernando Henrique, do ex-presidente Fernando Henrique, caiu tanto que em 2002, já na eleição entre Zé Serra e Lula, segundo turno, ele nem aparecia na campanha. E o desgaste para a nação, gente, foi sem tamanho, porque se vendeu algo impossível de se resolver. Um exemplo agora do PT, mais recente, 2014. A presidenta Dilma contra, na época, Aécio Neves, tá certo? Não, o país está bem, as contas estão organizadas, está tudo bacana, nem que a vaca tussa te direito trabalhista, babá. Ganhou a eleição. Quando deu logo depois, de novo. Traz Joaquim Levy, reduz conta pública, o que é que está acontecendo? Por quê, gente? Porque tentou vender-se algo que não tem fatos e dados. Então, a preocupação do setor empresarial, que na verdade não é do setor empresarial, é do país. Do país inteiro. É que essas reformas, elas são amargas e duras e precisa ser amplamente discutida, mas elas têm de passar, gente. Observa bem sobre Previdência, Joelson. Me permita colocar aqui de coração aberto. Observa bem, a média das pessoas aposentadas no Brasil está em torno de 54 anos de idade. O Brasil tem um bônus demográfico onde antes um pai chegava a ter, logo depois de Segunda Grande Guerra Mundial, 6 filhos. Essa coisa está virando. Logo, logo nós vamos ter muito mais gente aposentada do que gente na ativa pela questão demográfica deste país. É impossível o Brasil conseguir continuar suas contas públicas sem fazer uma reforma de Previdência. E veja o que estou dizendo. Fernando Henrique tentou fazer, só conseguiu fazer uma parte. O presidente Lula, em 2003, fez uma reforma dura de Previdência. O próprio presidente Lula. A presidenta Dilma, antes de sair, falou em reforma de Previdência. Na necessidade da reforma na Previdência. E isso, gente. Eu não estou dizendo que seja tarefa fácil, não. Isso é duríssimo para o povo brasileiro. Você está sol a sol, lutando, chega em casa, liga o telejornal e é corrupção, é coisa... Quer dizer, eu sei da dureza que isso é, mas ou se faz ou nós não vamos resolver. Agora a população, André Bahia, presidente do Sinduscom, ela tem dito o seguinte, que, olha, para mim é duro também trabalhar o tanto que eu já trabalho todos os dias e ter que esticar isso até os 65 anos. Não é difícil para a população compreender que há necessidade de uma reforma e que é ela quem tem que pagar pelo preço dos desmandos da Previdência? É duríssimo,
É por isso que nós também do setor empresarial defendemos o seguinte: não adianta só aprovar reforma trabalhista, reforma de previdência e parar, porque senão quem vai pagar a conta são só os mais necessitados. Você tem que continuar, por exemplo, reforma tributária. Reforma tributária tem que passar urgente, sabe por quê? Para você desonerar mais a empresa e começar a onerar as grandes fortunas do Brasil. Do jeito que está é que não dá. Você onerando demais a empresa e onerando os dividendos. Agora, isso não se resolve assim, né, Joelson? É preciso fazer um pacto. O país precisa continuar fazendo suas reformas. Agora, a prioritária é a reforma de previdência. Veja, sobre a questão dos 65 anos de idade, aí veja como é um problema puxando o outro, né? Como o Brasil tem baixa educação, é por isso que a educação é tão importante, então você tem muito trabalho laboral, onde o cara trabalha com a força de seu braço. São os nossos trabalhadores, por exemplo, da construção civil. São os trabalhadores da agricultura. O preço para eles é altíssimo. Por quê? Porque a gente não fez o dever de casa da educação lá atrás, para ter mais tecnologia, para poder avançar e andar. Isso posto, o que é que precisa ser feito? Independente dessa crise que se tem lá com o presidente da República, Michel Temer. Eu acho que a Câmara deve puxar um pouco o protagonismo. Você deve olhar a equipe econômica que tem com o Henrique Meirelles, que transitou no PT e no PSDB, olhar o país e discutir isso exaustivamente, para ver se no final desse ano, depois de debatido todas essas interfaces, a gente consegue ter uma reforma mínima para preparar um ambiente para o próximo presidente da República. Agora, André Bahia. Meu raciocínio é esse. Sim, o raciocínio é esse. Agora, André Bahia, nós temos agora o cenário, esse é o cenário que você espera que aconteça. Nós temos agora o cenário ideal, o local onde, o ambiente onde estão se dando essas discussões. Um presidente desgastado, um Congresso desacreditado. O Congresso o tempo inteiro dizendo, através do seu presidente, seus presidentes Rodrigo Maia e o Eunício Oliveira, dizendo o seguinte: olha, essa reforma não tem nada a ver com o presidente, essa reforma já está conosco, ela é uma agenda dos parlamentares. E, ao mesmo tempo, muita gente dizendo, o presidente não tem condição de tocar, é preciso um presidente forte para que essas reformas elas aconteçam. Pergunto para você, hoje, no setor empresarial, considera que é mais importante uma saída de Michel Temer para que a coisa volte ao normal, ou é preciso tocar essa situação, essas reformas, do jeito que ela está aí, com o Congresso que está aí, o presidente que está aí? Veja, isso aí é uma opinião, vou dizer, de maioria, tá, Jota? Porque você perguntou do mundo empresarial. Do mundo empresarial. Unanimidade você não tem. Sim. A unanimidade do mundo empresarial é que isso precisa se resolver rápido. Independente de quem esteja. Isso, a gente não pode chegar e dizer aqui, o presidente Temer tem que renunciar. Porque isso é uma coisa que o judiciário é quem vai analisar. Agora, se vai demorar, o que a gente pede encarecidamente é que se resolva isso rápido, essa questão de julgar se a chapa cai ou não cai, ou se ele vai renunciar ou não. Me parece que não vai, porque seria um atestado de culpa. Acredito que ele não vai fazer isso. Isso precisa se resolver rápido. Agora, onde é que passa a solução para isso aí, que são sugestões que tivemos, inclusive eu tive, junto com 20 empresários, com o Rodrigo Maia, quinta-feira agora, tivemos uma reunião na casa da presidência da Câmara, tratando justamente disso, do que estamos conversando aqui, né? E o que colocamos basicamente foi o seguinte: primeiro, os principais líderes do Brasil, ainda que desgastados que estejam, precisam entrar nesse debate. Estou falando do presidente Lula, estou falando do ex-presidente Fernando Henrique, estou falando da presidência do Supremo, esse povo que tem os grandes líderes empresariais, líderes laborais também, precisam se unir e dizer o seguinte: gente, o que está em jogo é o país. E no momento, como o presidente da República está fragilizado, nós temos 3 poderes, é uma democracia. Nesse momento, eu acho que do Executivo tem que fortalecer a equipe econômica por conta do país, gente. A equipe econômica... Você acha que essa equipe econômica precisa permanecer? Sim. Presidente do BNDES, agora o novo não, presidente... trocou. BNDES trocou agora, sim, mas presidente preservar este que chegou agora... BNDES não Paulo é tão Rabelo. relevante nesse momento, né? Equipe, presidente do Banco Meirelles, Central, Henrique Meirelles... O Ilan Gondfal, o Henrique Meirelles, o Mansueto, o Caetano da Previdência. Eu acho que se tem coisa boa no governo do Temer, que tem, tudo tem coisa boa e coisa ruim, né? Essa equipe econômica dele é boa, na visão do mundo empresarial e para o mundo. Esse pessoal precisa ter protagonismo, os grandes líderes precisam se juntar e conversar, porque eles têm uma força muito grande dentro da Câmara. Estou falando aqui de Lula, Fernando Henrique, esse pessoal todo que falei. E o Henrique Maia, Rodrigo Maia, perdão, ele precisa puxar para si um protagonismo nesse momento, quase como fosse um parlamentarismo, para colocar isto para andar. Porque senão, Joelson, presta atenção, o que é que vai acontecer? Cai confiança, cai investimento, cai arrecadação, isso vai para os estados, vai para a prefeitura e o país pode entrar num colapso como está o Rio de Janeiro. Está na Folha de São Paulo, os prefeitos fizeram um manifesto preocupados com isso na semana passada. Tá? Então é discutir isso o mais rápido possível. Se não der para fazer uma grande reforma, faz uma reforma mais próximo do que dá para fazer, já preparando terreno para quem vai assumir 2018 pela votação do povo, porque eu não vejo espaço
para uma eleição direta antecipada agora, eu acho muito pouco provável. Se der para fazer também, beleza, tá certo? Mas seria uma eleição indireta, com a reforma que dá para fazer, juntando os líderes nacionais e quem assumir com toda a autoridade do povo, porque somos uma democracia, tentar tocar esse Brasil para adiante. E aí é a hora de continuar as reformas, como bem você colocou, Joelso, para que quem pague a conta não seja só os pobres. É preciso a máquina pública entregar aquilo que o povo quer. Não tem condição de nós gastarmos mais de 100 bilhões com saúde, por exemplo, e o Ministério da Saúde não ter um plano de gestão. Qual é a saúde para o povo brasileiro que a gente quer daqui 20, 30 anos? Não tem, Joelso. Então, você falou aqui acertadamente. Veja as obras públicas aqui no nosso estado, que é o retrato do Brasil todo. As que estão feitas, você bem disse, não tem serventia, quase serventia. As que estão em andamento, não termina nunca. Não dá para tocar um país assim. Não tem dinheiro que chegue. É por isso que a conta sempre arrebenta do lado do mais fraco. Então, chegou a hora desta mudança. E torcer para a Lava Jato continuar. Isso aí tem que continuar. Toca para frente a Lava Jato. Claro, aí deixa eles trabalharem, não sou eu nem você. Aí é o Judiciário, o Ministério Público e a função deles. E a Polícia Federal, exatamente. Tá certo. André Bahia, presidente do Siduscom, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Muito obrigado, André Bahia.